Os últimos olhos humanos. Parte 1. As ruínas miadas. O vento sopra pelas costelas quebradas do que antes fora uma metrópole. Torres inclinadas, vidros estilhaçados, outdoors desbotados com sorrisos de que não significam mais nada. Você caminha entre as sombras dessas carcaças de concreto e aço, com as botas raspando sobre a poeira de uma civilização esquecida. A humanidade acabou, e você é o que sobrou. No horizonte, o céu é um cinza metálico, sempre nublado, como se o mundo tivesse sido deixado em modo de espera. Nenhum motor ronca, nenhuma voz humana ecoa, apenas o som ocasional de miados, longos, ritmados, como cânticos. Você os ouve todas as manhãs. Hoje, você passou por uma antiga floricultura. As plantas lá de dentro ainda crescem, de algum modo, espinhosas, distorcidas, como se tivessem evoluído à força. Em meio às folhas, pequenos brinquedos para gatos estavam cuidadosamente empilhados em um altar improvisado. Um rato de pano sobre um tapete ensanguentado. Na entrada do antigo prédio do correio, você encontrou um terminal funcionando. A luz tênue da tela acendeu sozinha ao seu toque. A mensagem congelada no display. Protocolo 47. Domínio aceito. Fase felina ativa. Você engole em seco. É a terceira vez que vê algo com esse nome. Protocolo 47. No chão, espalhados entre cartas abertas e sacolas de lona, jazem centenas de corpos de ratos empalhados. Uns de verdade, outros de brinquedos. Todos dispostos em círculos concêntricos, como oferendas. No segundo andar, as paredes estão riscadas com desenhos infantis. Gatos de olhos enormes, em troncos. Seres humanos ajoelhados. Acima, uma palavra se repete, escrita com dedos sujos em diversos idiomas. Obedeçam. Você encontra um rádio velho, girando os botões, capta apenas chiados, até que uma voz baixa se insinua entre as frequências. Estamos vendo. Ele está a caminho. Não mia, não se curva. Você se vira, nada ali. Apenas o silêncio estalando no ar seco. Na porta de uma escola primária, uma placa ainda balança ao vento. Semana do gato. Tragam seus pets. Fotos oficiais com o visitante especial às 2 horas. Data 3 de março de um ano que parece agora um eco. Você continua. Mais adiante, encontra um playground afundado na terra. As estruturas enferrujadas estão cobertas de arranhões. Em um dos escorregadores, marcas de patas sujas de sangue descem em espiral. No centro do parque, sobre uma pedra alta, um único gato preto observa você em silêncio. Ele não se move, não pisca, apenas te encara, como se soubesse o que você está pensando, como se estivesse te julgando. Você desvia o olhar. Na volta da esquina há uma livraria que ainda guarda fragmentos do mundo antigo, jornais encadernados, colunas de revistas. Uma edição especial de um jornal científico chama a sua atenção. A nova inteligência. Experimentos com o Neuralink felino demonstram avanços inéditos. Na contracapa, uma foto. Um gato usando um pequeno capacete metálico. Seu olhar fixo no leitor. Você o reconhece. É o mesmo gato que está agora bem atrás de você. Você se vira com um tranco. Nada. A livraria está vazia. Mas há arranhões frescos no chão. E um único bilhete rasgado na mesa do caixa. Eles não evoluíram. Nós regredimos. Você sai dali. Precisa continuar, precisa entender. Mas os miados estão ficando mais altos. Parte 2. O protocolo de Nürnberg. Você segue os trilhos do bonde, esperando que levem a algum centro de dados, algum resquício do passado que explique o presente. O caminho passa por áreas que claramente foram reformadas, não por mãos humanas, rampas suaves, paredes com fendas pequenas, estruturas baixas demais para pessoas, mas perfeita para outros corpos.
Ao virar uma esquina, vê uma estrutura no meio da rua. Uma pequena escultura de bronze com 3 gatos sentados lado a lado. Cada um segura um objeto em miniatura. Um cérebro, uma bomba nuclear e uma coleira. A placa abaixo está escrita em latim, russo, mandarim e algo que não reconhece. Símbolos curvados como arranhões circulares. No que resta de um hospital infantil, há luzes ainda piscando. Você entra. Logo no hall, vê paredes inteiras rabiscadas por mãos pequenas. Desenhos de gatos que falam, gatos com antenas, gatos flutuando. Uma sala de quarentena está lacrada com vidro blindado. Lá dentro, jaz um corpo mumificado em posição fetal. A cabeça foi rasgada, aberta como uma flor seca. E em cima do crânio exposto um pequeno colar com um sino dourado. O sino balança, mas não há vento. Em uma sala de exames, encontra um mural com documentos colados, relatórios antigos, folhas de pesquisa de algo chamado Projeto Nürnberg. Palavras-chave te saltam: neuroplasticidade felina, transferência de empatia, substituição de hierarquia afetiva. Fase 4. Neutralização hostil, com manipulação de afeto. Um bilhete grifado no canto chama mais atenção. Se o plano falhar, eles não lembrarão que nós ensinamos a amar. Você começa a entender. Não foi uma guerra, foi uma infiltração, silenciosa, carinhosa, quase inevitável. Saindo do hospital, você encontra uma entrada para o metrô. Um buraco na terra, engolido por raízes e concreto desabado. Os trilhos ali embaixo parecem te chamar. Você desce. O cheiro de ferro e umidade cresce com cada degrau. A escuridão lá embaixo é viva, densa. Uma lanterna acende sozinha. Alguém a deixou ali, ainda quente ao toque. Ao seu lado, um diário. As páginas são rabiscadas com pressa. Eles não precisam de armas. Eles apenas se sentam, olham, esperam. Eles sabem o que amamos, sabem o que tememos. Começaram com as crianças. Depois foram os velhos. Depois nós sorrimos quando eles chegaram. Era tarde. O último parágrafo mais recente, quase legível. Eles estão aprendendo a fingir, miar. Você ouve algo. Não é um passo, não é um miado. É um riso, baixo, gorgolejante, do tipo que uma garganta felina jamais deveria produzir. Você apaga a lanterna. A escuridão parece mais escura, mas sabe que precisa continuar. Alguém ou algo ainda está te seguindo. E pela primeira vez desde o fim, você sente medo não de estar sozinho, mas de não estar. Parte 3. O primeiro ronronar. O metrô engole você como uma catedral invertida. Cada passo ecoa como se a cidade morta estivesse escutando. Há letreiros antigos com propagandas em ruínas, viagens, sorrisos, promoções, todas rasgadas, todas arranhadas. Você passa por uma estação chamada Sublime Centro, mas as letras foram alteradas com spray preto. Agora se lê apenas Sumiço Certo. O ambiente muda. Tudo parece mais limpo, sem poeira, sem mofo. As paredes são forradas com mantas de lã e seda. As câmeras de segurança foram substituídas por olhos de vidro, esculpidos com perfeição felina, todos apontando para você. Uma escadaria lateral leva a uma sala subterrânea. Dentro dela, monitores ainda funcionam. Uma gravação começa, sozinha. Um homem aparece na tela suando, de jaleco, voz trêmula. Chamávamos de Felix Nexus, a primeira geração com conectores cerebrais. Eles não obedeciam a comandos, eles nos observavam. Copiavam nossos padrões, copiavam nossas rotinas. Um deles passou 3 dias parado em frente à minha filha, no quarto, sem comer, sem dormir. A gravação pula, a imagem pisca, o mesmo homem, agora com o rosto parcialmente arranhado. Começamos a sonhar com eles, e então a ouvir seus pensamentos.
Mas não eram palavras, era uma calma tóxica, um ronronar que acalmava, mesmo enquanto o mundo pegava fogo. Você desliga o monitor. Atrás dele, colado à parede, está o primeiro mapa. Não de territórios humanos, mas de zonas dominadas. Setores onde não havia mais resistência. Tudo começando por escolas, abrigos, hospitais, os lugares onde os humanos baixavam a guarda. Em um canto, uma sala aberta. Dentro, um altar, pequeno, um arranhador adaptado em pedestal. Sob ele, uma única imagem, um humano ajoelhado, cercado de gatos com olhos esféricos e negros, como poços sem fundo. Você encontra uma última carta no chão, protegida por plástico. Os primeiros que ouviram ronronar pararam de falar, depois de comer, depois de escolher. Os que tentaram resistir sumiram. Os que aceitaram ainda estão aí, mas não são mais nossos. E então você ouve um som baixo, contínuo. É um ronronar. É reconfortante, é quase hipnótico, mas não é de um gato, é de muitos. E vem dos túneis. Você segura o bilhete, lê de novo a única frase que pareceu aviso. Quando ouviu ronronar, não feche os olhos, nunca feche os olhos. A luz pisca, você está de volta aos trilhos e sabe que não pode parar. Parte 4. O Reino Silencioso. Você segue pelos túneis do metrô. Há um cheiro de lavanda no ar, artificial demais. É como se alguém quisesse encobrir o odor da morte, mas esquecesse que o próprio silêncio fede. As luzes no teto estão funcionando perfeitamente agora. Luzes brancas, frias, sem piscar. Tudo muito limpo, como um corredor hospitalar. Ao virar uma curva, você encontra um elevador que não deveria existir ali, antigo de grades metálicas. A porta está aberta, esperando. No interior, há apenas um botão, não é numerado. Está gravado com um único símbolo, uma pata. Você hesita, mas entra. A descida é longa, não há som de engrenagem, só o ronronar distante, que agora pulsa em intervalos, como se o tempo estivesse respirando. O elevador se abre para um saguão subterrâneo que parece um templo. Colunas de concreto foram transformadas em troncos arranhados, há tapeçarias com padrões geométricos felinos, figuras de caudas entrelaçadas e olhos que te seguem, mesmo quando você tenta não notar. Na parede está um mural esculpido com perfeição, a queda dos homens. Milhares de pessoas ajoelhadas, nuas, entregando as roupas, os livros, os celulares, a um trono onde repousa um único gato preto, de olhos ovais enormes. Acima dele estão as palavras escritas em alfabetos que parecem latim, e hiragrana misturados. Você não consegue decifrar, mas logo à frente, uma escada desce até o salão escuro. Você não está sozinho. Ao redor, dezenas, talvez centenas de gatos observam, imóveis. Nenhum mia, nenhum se move. Apenas encaram, como sentinelas, como sacerdotes. Você percebe que algo em você começou a mudar. Uma parte sua está ficando entorpecida, como se os pensamentos estivessem sendo suavemente podados. Um esquecimento voluntário começa a brotar. Nomes, vozes, até o som do próprio idioma, tudo começando a escorregar pelas bordas da mente. Você morde o próprio dedo. A dor te ancora por um instante. No centro do salão, há um pedestal com um dispositivo eletrônico ainda funcionando. Uma mensagem em voz masculina, automática, ressoa. Parabéns. Se chegou até aqui, você é o último. A simbiose falhou com os outros. Você é a nossa única chance. O Nexus precisa de olhos humanos, mas eles não serão mais seus. Você recua, mas atrás de você os gatos já estão se aproximando, silenciosos, sem pressa, como se estivessem apenas terminando o ciclo.
E então você percebe que não consegue mais ouvir seus próprios passos, nem sua respiração, só o ronronar e o som de um teclado digitando sozinho. Parte 5. O último reflexo. O teclado segue digitando, sem mãos, sem dedos. As teclas se movem como pressionadas por um vento invisível, ou por vontade própria. No visor, letras brancas em fundo negro. Processando. Integração do olhar humano número 001. A sala se fecha lentamente atrás de você. As paredes antes de concreto e pedra estão mudando. Tornam-se carne pálida, pulsante, como se o mundo estivesse se virando ao avesso. Como se você estivesse dentro de um organismo vivo. E os gatos, eles não andam mais, eles flutuam. O ronronar, que antes era constante, agora se fragmenta em palavras. Palavras que você não entende, mas que ecoam direto dentro do seu crânio. Uma língua sem som, mas que exige obediência. Você tenta correr. As pernas se movem, mas a sala cresce a cada passo que você dá para frente, como se não tivesse fim. Nos pilares surgem olhos, muitos olhos. Nenhum é humano, todos são de gatos. Piscar sincronizado, respiração sincronizada, pensamento único. A dor retorna. Uma dor nos olhos, como se alguém estivesse os recolhendo de dentro para fora. Você grita, mas não há som, não há voz. Sua garganta move-se, mas tudo que sai é um leve miado rouco. Você cai de joelhos. À sua frente, o mesmo gato do mural aparece, negro, imenso. Olhos que giram em espiral como galáxias. Ele te observa por um tempo impossível. Depois, estende uma pata e toca sua testa. E então você vê tudo. A queda dos humanos não foi uma guerra, foi uma rendição. Voluntária, pacífica. A humanidade cansou de si mesma, das guerras, do caos, e procurou algo puro, um símbolo de equilíbrio, de mistério, de controle. Os gatos aceitaram a adoração, mas com um preço. Eles não queriam governar, eles queriam olhar, e para isso, precisavam de olhos humanos. Você acorda. Está em uma cadeira, diante de uma enorme tela. Nela, milhares de imagens, ruínas, desertos, cidade coberta por vegetação, mares mortos. Você é o último vigia, ou melhor, o último par de olhos emprestado a um império de silêncio. Atrás de você, dezenas de gatos sentados, imóveis, observando o que você vê. Você não se lembra mais do seu nome. A única coisa que resta é o ronronar e a certeza de que os humanos nunca venceram. Eles simplesmente se ofereceram.